Virando a página, outro destaque: durante a cerimônia da entrega da transposição do Rio São Francisco, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas hoje à corrupção petista nas obras. Ele afirmou que, com o total desviado, poderiam ser feitas cerca de 50 transposições do Rio São Francisco. Bolsonaro também disse que a corrupção na Petrobras trouxe um alto endividamento da estatal e falou que a conta está sendo paga pelos consumidores nas bombas de combustíveis. Marinho, o total dessa obra deve ficar em quanto aproximadamente? 14 bilhões. Vamos lá? 14 bilhões, água para o Nordeste. Então vamos lá. Há pouco estive com o presidente do BNDES. E o banco, ao longo de 14 anos de administração vermelha, enfrentou desvios ou projetos mal feitos, mal geridos, um prejuízo na ordem de 500 bilhões de reais. Então comparem 500 bilhões com 14 milhões. Também estive há poucos dias na Petrobras. Ao longo também de 14 anos, a Petrobras, por desvios e projetos mal feitos, enfrentou um endividamento de 900 bilhões de reais. Vocês estão pagando essa conta no preço do combustível na bomba. Começo com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza, sobre essas declarações do presidente. Essas declarações, né, elas seriam quase que anacrônicas se o protagonista desse assalto não estivesse concorrendo à eleição, né? Então é isso, a gente não vai achar normal nunca o fato do Lula, né, o que regeu esse assalto desse tamanho, né, as citações aí do presidente foram uma pequena parte, né? Agora, o que nós temos que ver é o seguinte: quem é que está transigindo com esse passado bizarro de corrupção, né, de aparelhamento para roubo dessas instituições? Quem é que está tratando o Lula como uma fofura, um doce de coco, uma alternativa democrática? Tem muita gente que não é caricata, que não é militância rastaquera, que está nessa, está passando essa vergonha. Então, nós estamos, quer dizer, numa campanha eleitoral. Por exemplo, o presidente está lá, com o ministro Rogério Marinho. Esse presidente, ele criou, no primeiro escalão da sua equipe, um ambiente técnico, isso é inegável. Rogério Marinho foi um dos negociadores da reforma da Previdência pelo Ministério da Economia, na equipe do Paulo Guedes, uma reforma importante, e depois foi para o desenvolvimento regional, inaugurar obras, assim como o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o próprio Paulo Guedes. São ministros operativos, desculpem, o que eu posso fazer? Vocês querem ficar aí no antibolsonarismo e tal. E tem problemas o governo, né? A parte da gestão de saúde é difícil, a pandemia, mas são 4 ministros. Esse ministro atual segue diretrizes, eu acho, bastante questionáveis. A gente não vai ver isso sendo discutido de maneira sóbria em nenhum momento. A gente não vai ver a discussão responsável, por exemplo, sobre os ministros indicados pelo Bolsonaro para o STF, porque a gente vai ter que ficar discutindo o roubo do Lula. E eu volto a dizer, é ruim para o país, né, esse anacronismo, né, era alguém que deveria estar preso e é ruim para o país. Agora, politicamente para o presidente não é ruim, né? É óbvio, ele vai ficar aí dizendo, ó, ladrão, estou concorrendo com o ladrão, estou concorrendo com o ladrão. Não é ruim para ele. Politicamente, não estou dizendo que ele goste disso, mas como ambiente de disputa eleitoral não é ruim. É ruim para o país. E desses muito educadinhos que estão transigindo com o Lula como um personagem candidato a presidente. Augusto. Bom, o Bolsonaro tem sido acusado, né, de concluir obras que começaram em outros governos. Eu acho fantástico. Isso ele fez o que se pede há décadas.
Ele terminou a ferrovia do Chardé e agora está concluindo essa obra de transposição do Rio São Francisco. E aí eu penso no seguinte, a Lava Jato, que foi acusada já de acabar com a ordem jurídica no Brasil, de cometer injustiças porque prendeu ladrões, né? Ao mostrar que todos são iguais perante a lei, a Lava Jato cometeu um crime inafiançável aos olhos dos ladrões da primeira classe. Agora começou outra campanha. A Lava Jato também é responsável pela crise econômica, e também pelo buraco aqui do metrô em São Paulo. Por quê? Porque as empreiteiras que entraram na tremenda roubalheira, elas não tiveram dinheiro não tiveram condições de se candidatar, de disputar concorrências e não fizeram mais obras, as 8 grandes ali. Então, a tese que corre agora na imprensa velha, né, e nos cafajestes que balizam a campanha do Lula é a seguinte: não pode deixar quebrar uma empresa que roubou, porque isso afeta a economia. Então eles querem o quê? Que se devolva o dinheiro de quem entrou no acordo de leniência, né? Quem pagou multa, devolveu multa até voluntariamente, deve ter o dinheiro de volta. Se as empreiteiras voltarem a roubar, o que não ocorreu agora, a transposição foi concluída sem roubalheira nenhuma. Claro que existem empreiteiras capazes de fazer isso sem que desabe a obra, mas eles querem os parceiros ladrões de volta. A Petrobras, que teve esse rombo enorme, não precisa voltar aos ladrões, porque eles não vivem sem ela, né? Ou sem os cofres dela. Está aí, essa obra é a prova de que é possível fazer aí obras, você concluir obras desse porte sem ladroagem. E o PT roubou em tudo. E agora acusa a Lava Jato de ter provocado uma crise, que quebrou. Vai falar isso, eu quero ver a Ana Paula explicando para os americanos, olha, lá é o seguinte, o sujeito que rouba e a empresa dele está ameaçada de falência, isso aí não pode. Não pode, porque é preciso manter as empresas, não pode perder emprego, tem que manter as empresas em funcionamento. Então, além de tudo, né, se cinismo fosse crime, esse pessoal não escaparia de prisão perpétua, mesmo num país como o Brasil, onde não existe prisão perpétua. Pois é, olha, o presidente tem razão. Esta é uma obra que eu já chamei de rios de dinheiro, né? E o mais incrível disso aí é que consumiu bilhões de reais, ainda não está totalmente pronta e passou por vários governos. Além de levar água ao sertão, os governantes querem colher votos, popularidade e dinheiro. Esse chamado rio de dinheiro irrigou campanhas eleitorais, irrigou cofres particulares e foi um dos grandes destaques do governo do PT, exatamente com a possibilidade de arrecadação. Ali estavam grandes empresas brasileiras e agora a gente sabe que essas grandes empresas eram assim poderosas porque estavam penduradas em cofres públicos, né? E além desta confusão toda e roubalheira, existe a briga por imagem, existe a briga por paternidade da obra. O ex-presidente Michel Temer comprou uma briga danada com o PT, porque assim que ele assumiu, foi lá, inaugurou mais uma etapa. E agora o presidente Jair Bolsonaro faz uma viagem muito importante pelo Nordeste, vai visitar 4 estados do Nordeste, entregando água a quem tem sede e regando o sertão. Lá de Dom Pedro já se falava nessa possibilidade, mas é agora que está sendo executada. Veja bem, de quem é a obra? É de quem entrega, é de quem tem a fotografia, é de quem tem o filme entregando a obra pronta. E é isso que está acontecendo. Desde o início do governo, o presidente Jair Bolsonaro definiu que a prioridade era entregar obras paralisadas, que consomem dinheiro, tanto no início da obra, quanto a manutenção da obra, e nunca são entregues. Ele chegou e não, a prioridade total é concluir as obras que já estão aí por meio caminho andado.
E é isso que ele vem entregando em todo o país, várias obras, inclusive estas no Nordeste, para a irritação de pessoas que estão na oposição cerrada e contra até o Nordeste, em nome aí desta imagem de quem fez a transposição. Foi quem entregou.